Olá, bom dia! Estamos aqui de novo para mais um bate-papo dos sábados de manhã. Obrigado a você que acompanha o canal e você que está chegando hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, dar uma navegada por aí. E temos grandes novidades. Estamos chegando no mês de dezembro, um mês que é tão marcante para nós, que remete, né, ao Natal e, consequentemente, a Jesus. E aproveitando esse mês, eu convido você para participar da campanha dos tarefeiros de Natal, onde a gente está arrecadando brinquedos, alimentos, roupas, leite, para serem doados às comunidades carentes, às crianças necessitadas, tá bom? Até o dia 18, se você quiser, você pode levar lá, etiquetadinho, na Casa dos Tarefeiros, na Rua Barão de Penedo, 182, tá bom? Até dia 18, para que a gente vai fazer as entregas. Dados os recados, vale lembrar que a casa está funcionando, é importante que você ligue, agende o melhor dia, as meninas vão informar, o telefone vai aparecer no vídeo, tá bom? E vamos, então, dar início ao nosso bate-papo. Eu convido você a se conectar com o mentor da tua casa, com os teus amigos espirituais da luz, e nós vamos convidando também ao doutor Antônio e ao nosso aniversariante desse mês, ao nosso Mestre Jesus, que ele possa vir adentrando, nos auxiliando nesses momentos, trazendo luz, conscientização, sabedoria, entendimento e proteção. É nessa certeza que nós damos início às nossas conversas dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom, como eu já tinha falado, dado que a gente começou a entrar nesse mês de dezembro e que se lembra muito de Jesus, do Natal, e que nós percebemos que a própria humanidade, o próprio Ocidente, traz essa imagem, esse sentimento de Jesus, a gente fica mais emotivo, mais comovido, porque lembra dessa história. Tá certo que às vezes a gente só lembra nesse mês e deveria lembrar dele, que é o nosso modelo e guia durante todos os dias da nossa existência. Mas a gente sabe que a energia dele é tão forte, era uma pessoa que marcou a história de uma determinada maneira tão grandiosa, que quando se lembra da comemoração dele, nós logo nos remetemos a toda a emoção que provavelmente ele transmitia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Desse Jesus, né, que eu sempre falo que é o nosso modelo e guia, e que, por ser o nosso modelo, é tudo aquilo que tem todas as qualidades que nós deveríamos ter, e guia porque ele ensina o caminho para ter essas qualidades, mas que muitas vezes a gente se perde um pouquinho no caminho, ou distorce esse modelo. Bom, mas falando de modelo, né, e daí levando para um lado mais de aparência, quando a gente começa a falar de Jesus, e eu tenho certeza que você está assistindo, quando você fala de Jesus, vem uma imagem na sua mente, né? Geralmente, a imagem que nós nos acostumamos, né? Daquela imagem até meio pintada de Da Vinci, mas daquele Jesus dos cabelos mais compridos, daquela barba, dos olhos algumas vezes castanho ou algumas vezes mais claros, né? Daquela pele mais alva. Essa é a imagem que a grande maioria das pessoas trazem na mente quando se fala de Jesus. Bom, e daí muito se debate, né? Se você pegar a ciência, há uns tempos atrás, houve um estudo que daí eles pegaram a aparência do povo daquela época e fizeram um estudo com a computação, né?
e criaram que ele não seria nesses moldes, mas isso é baseado no quê? No que se conhecia do povo daquela época. Porém, quando a gente pega alguns escritos antigos, inclusive não escritos cristãos, mas escritos dos próprios romanos, escritos de pessoas da época, né, de arquivos históricos, fala-se o quê? Da diferença dessa aparência de Jesus perante ao seu entorno. Então, se você pega lá a própria carta do Pôncio Pilatos para o Tibério César, que é um documento oficial que está lá na biblioteca em Washington, fala desse Jesus de rosto mais afinalado, de olhos claros e de um olhar profundo que se fazia com que ele até se sentisse constrangido a ponto de não conseguir encará-lo. Também lá na epístola do Públio Lentulus ao Senado também descreve essa diferença da aparência de Jesus com seus cabelos mais claros, esse olhar mais amoroso e essa aparência que remetia muito à mãe dele. E assim você vai achar outros documentos, os arquivos árquicos, que são documentos oficiais, que foi escrito por um historiador, né? Mas com base em manuscritos daquela época lá, né, de Constantinopla, e dos registros que marcavam exatamente esse período de Jesus, também descreve ele da mesma forma. Bom, dado esse, se você pega a parte espiritual, você vai achar também alguns escritores espíritas que falam dessa aparência angelical, essa aparência serena de Jesus, que diferenciava ele da multidão. E daí fala desse olhar claro, desse rosto afinalado, desses cabelos e de uma beleza que saltava aos olhos e que chamava a atenção dele na multidão. E daí eu vou passar para o Carlos, porque a pergunta que não quer calar é o quê? Tem muito dessa beleza, né, dessa beleza ou dessa aparência, vamos dizer assim, diferenciada das pessoas ao redor daquela época e do próprio local onde ele estava, mas também tem a questão de... Você sabe aquela história que cada um vê o outro conforme a impressão, né? Então, eu posso ver e descrever o Carlos de uma forma, uma outra pessoa ir e descrever o Carlos de uma outra forma. Bom, o que nós vemos aqui é que, independente das pessoas gostarem ou não, o próprio Pôncio Pilatos de Jesus, ele passava essa imagem, né? E daí, será que era só realmente essa imagem ou essa emanação de beleza da espiritualidade dele, da aura dele, né? Então, é nesse caminho que eu vou passar para o meu amigo Carlos para ele falar um pouquinho. Vamos lá, Carlão? Vamos, Fabinho. Aí tem duas coisas que acho que a gente tem que explorar bastante. Uma coisa é, você não pode brigar com os escritos, né? Esses documentos que você colocou aí são manuscritos daquela época. E de pessoas, em tese, não suspeitas, né? Isso não é um relato de Maria, isso não é um relato de Pedro, isso não é um relato de Tiago, né? Isso é um relato dos romanos, né? Que logo depois Nero persegue todos os cristãos, né? Crucifica e tudo mais que a gente sabe que aconteceu, enforca, bota de ponta cabeça, porque era uma ameaça, né?
Então, você não pode brigar com o que está escrito, por mais que pareça estranho aos historiadores, uma pessoa daquela época, você não ter a cutis como era. Cristo pregava no deserto, ele tinha que ter uma pele mais morena, né? Ainda não tinha filtro solar, né? Mas você não pode brigar. Então, o que me vem muito é que essa aparência deveria ser diferente mesmo, porque eu não gosto de brigar com a realidade, mas ela vem muito mais da missão dele, ou do que ele representa. Ele próprio diz que ele não veio unir, ele veio dividir. E como ele divide? Sendo diferente, pregando o que ninguém antes pregou, tendo um olhar manso, porém penetrante. Mesmo perante os romanos, demonstrando autoridade. Então, eu acredito que isso reflita muito mais a aura dele, a missão que ele tinha e a diferença estatutária de espírito do que ele vinha trazer. Então, para mim, isso vem consolidar. Inclusive, a própria aparência muito similar a Maria. E a gente vê no que o espírito de Maria representava. Essa candura, essa questão dela abrigar, dela até hoje cuidar de nós, e Cristo ser o governador do planeta. Então, essa questão, eu acho que ela tem que sair da materialidade física. Se hoje, às vezes, nós encontramos pessoas boníssimas, que o boníssimo para nós talvez seja 1/100º do que o Cristo foi, e elas nos parecem lindas, maravilhosas e perfeitas, quiçá a gente olhasse para o Cristo, como é que eu ia achar a orelha do Cristo uma maior que a outra, uma menor? Como é que eu ia achar a feição dele torta ou malfazeja? Ainda que fosse. É o que você falou. Ele arrebatava multidões, as pessoas ficavam inebriadas com o amor que ele trazia. E se muitas vezes nós, tolos e muito menores, nos apaixonamos e não vemos a realidade, e não estou dizendo que não era isso, de novo, como eu comecei, você não pode brigar com a realidade. Agora, eu tenho certeza que essa diferença física que os relatos dizem que existia, ela era elevada a uma exponencial, sem dúvida, pela magnitude dele, pela propriedade dele, pela autoridade dele, pela essa capacidade de agregar e de transformar. Quantos não o tocaram, não o viram e jamais foram os mesmos? Os relatos são enormes, são muito grandes. Então, essa figura, eu acho que ela engloba o que ele era fisicamente, que veio para ser diferenciado ali, para que pudesse ser diferenciado, mas muito mais a diferença estatutária em termos do que ele trazia enquanto espírito, do que ele trazia e do que ele nos mostrou. E temos relatos, né? O Maurício vai explorar isso, relatos espíritas traduzindo a mesma coisa. Então, você tem relatos históricos da época, que não se pode brigar com eles, e temos relatos espíritas corroborando a mesma coisa, não é, Maurício? Isso mesmo, Carol. Tem alguns relatos aqui importantes, e foi bom você dar essa deixa, e eu coloco aqui, eu estava até observando, gente, só para vocês terem uma ideia. Vou pegar 2 livros, tá? Um deles é o Sublime Peregrino, do Ramatiz, obra psicografada por Hercílio Mais, 1998. Você vê que 22, 23 anos, né? Mas não é tão distante assim. Eu vou ler só um pequeno trecho desse livro, e ele diz o seguinte: a sua palavra criadora era penetrante e hipnótica, insuflava a vitalidade, o ânimo, a alegria e a esperança nos que o ouviam. Que o Carol acabou de falar agora, mas a pessoa só o tocar no Jesus, só o tocar o manto, não teve um dos milagres, os feitos de Jesus, aquela mulher que não estava com hemorragia intensa, só de tocar na veste dele, e assim ela foi assim, com aquela fé, com aquela energia, tocou,
E ela curou, e Jesus percebeu isso. Ele falou, quem que me tocou, né? Quem que me tocou se curou, etc. e tal. Então, são coisas que aí você fala assim, falar de Jesus é um negócio tão empolgante, tão interessante, que a gente começa a pensar, a gente acaba ficando arrepiado, e você fala, meu, é muita energia, é muito magnetismo. E o próprio Jesus falou, basta, vocês podem fazer o que eu faço, e muito mais, basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, a nossa fé é tão ínfima, né? Porque grão de mostarda critica, né? E aí tem um outro item aqui, um outro trecho que fala, e aí eu vou falar isso daqui, é um trecho do livro Há 2000 anos, né? Romance de Emmanuel, Há 2000 anos, capítulo 5, e nesse capítulo 5, o título é O Messias de Nazaré, e esse livro foi psicografado por Chico Xavier. E nesse livro tem um trecho que fala da afeição de Jesus, né? E aí ele coloca assim, isso quando o Emmanuel, no caso, na época ele era o Publio Lentulus, né? Era um senador de Roma. Aqui eu estou só falando para quem não conhece, acho que a maioria que nos ouve conhece, mas quem está nos ouvindo, nos assistindo e não conhece, Publio Lentulus era um senador romano, na época lá de Jesus, super orgulhoso, super vaidoso, se achava melhor do que os outros. Imagina, era um negócio assim bastante, né? O cara, né? Facinho de se lidar, facinho. Né? Então, ele coloca o seguinte, e esse Publio Lentulus tinha uma filha, a filha tinha uma doença muito forte, acho que era lepra, né? Depois vocês me corrigem isso. E a mulher dele, a esposa desse Publio Lentulus, ela tinha muita fé em Jesus. Ele não, mas a esposa tinha. E a esposa, ela pediu para o Publio Lentulus, pode procurá-lo. Ele fez tantas coisas boas, fez tantos milagres, ele pode curar nossa filha e aliviar essa nossa dor da nossa família. E ele, já que a mulher pediu, tá, eu vou buscar, como é que é? Quem manda em casa são as mulheres, né? Mas aí ele pegou e falou, então, vou procurar Jesus. E aí ele foi procurar Jesus na madrugada. Ele não queria, eu sou senador, eu vou procurar essa pessoa? Lógico que não. E eu vou ler só 2 trechos para vocês terem uma ideia. Num deles, quando ele já estava a caminho e encontrou Jesus, ele colocou o seguinte, prestem bem atenção. Diante de seus olhos ansiosos, estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Olha lá, uma beleza suave, não aquela coisa pesada, né? Suave e indefinível. E ele não tinha nem como definir essa beleza. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo. Semblante, que o Carlão falou, semblante de olhar tranquilo. Como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. E singular energia irradiava das melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Olha o que um senador de Roma, né, descreveu. Isso na época. E aí ele até coloca, né, uma parte aqui, Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, que era o César da época, né, que era o chefão de tudo, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Ou seja, gente, Jesus, a gente fala aqui, né? Só de falar dele, a gente já arrepia. E o próprio Jesus falou, quando 2 ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, lá eu estarei. Então, toda vez que a gente fala dele, seja em aula, seja aqui no nosso bate-papo aqui de sábado pela manhã, gente, é um negócio incrível. E o que o Fabinho falou, o mês de dezembro é um mês que as pessoas ficam mais suaves, ficam mais caridosas, ficam mais emotivas, né? Que o Fabinho colocou, ficam mais emotivas. Então, quando a gente fala de Jesus, é um pouquinho disso. E falando dessa sua aparência, falando o que a gente imagina? Quando você fecha o olho e fala, vou imaginar Jesus, a gente já tem essa imagem. Mas o que vale é esse magnetismo, é isso que ele trouxe, é essa bondade, é esse amor infinito, é esse perdão. Perdoa. Quantas vezes
77 vezes 7 vezes perdoar sempre. Então, é tudo isso que a gente tem que trazer. E a partir do momento que você perdoa, mas o que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a mim mesmo. É amor. O amor perdoa, o amor ele te emociona, o amor ele te acolhe, o amor ele te cura, o amor te ampara. Então, é isso que nós deixamos para vocês, é esse amor que Jesus trouxe, para nós podermos praticar. Somos pequenininhos, pequenininhos, pequenininhos perante esse nosso grande irmão. Mas ele já, o que o Fabinho falou, ele já deixou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é isso que nós devemos seguir. Eu entendo que é isso que nós temos que deixar para vocês aí, iniciando aí no mês de dezembro, que a gente vai falar aí numa trilogia de Jesus ao longo desses próximos sábados. Tá bom, Fabinho? É isso. É isso aí. Ele era o cara, né? Jesus tem muito, né, para ser dito, muitos ensinamentos que ele disse. Porém, como você disse, se resume, se você pegar tudo, né, se resume a esse tal amor, mas não é um amor, né, superficial, né, que eu falo que a gente ainda ama meio superficialmente, mas é aquele amor dele, né, capaz de amar os seus inimigos, amar quem não te ama, né? Amar é complicado, mas ele ensinou, lembra que eu falei? Bom, então eu vou dar alguns spoilers, tá? Nas próximas semanas, esse mês vai ser sobre Jesus. A gente deu uma breve introdução hoje da aparência dele, mas a gente vai falar como ele se preparou para vir, para encarnar, os milagres, toda essa história. E o Carlos deu uma palhinha quando fala da aparência de Jesus, né? Remeter muito a Maria. E se você não acessou ainda, tem um documentário de Maria, onde as meninas falam e descrevem o espírito de Maria, a encarnação dela, essa relação dela com Jesus. Então, navega aí no canal, volta, tem lá um documentário, acho que são três ou 4 episódios sobre Maria, só sobre Maria. E é muito legal para acompanhar, tá bom? Outra coisa, eu esqueci de falar no começo, está tendo na Casa dos Tarefeiros os trabalhos especiais para programar o seu 2022. Então, aproveita, liga lá nos tarefeiros, as meninas vão te informar as datas, os horários, tudo certinho, tá? As preparações para você programar o seu 2022 é muito bacana. Olha que eu falo que são alguns anos que eu frequento a casa e é sempre muito especial todo ano. Então, corre lá, dá uma ligadinha lá, tá? E não esqueça de deixar o seu like aqui no canal e se inscrever, tá bom? E também deixe suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões de temas para as próximas palestras, tá bom? Fica com Deus, logo depois tem a prece. Meu abraço, até a semana que vem. Eis que te busco, meu Pai, busco o teu abraço, como criança perdida nos caminhos da vida, andarilha nas noites da alma, que eu possa correr para ti, porque eu bem sei que tu acenderás a minha candeia. Pois sois o Senhor, meu Deus, capaz de iluminar as minhas próprias trevas. És quem eu procuro, o amor que enche as lacunas do meu ser, que transborda os profundos vãos da minha alma, a bondade que atrai graça e luz. Correrei e corro para ti, Senhor, porque tens o que eu preciso, o que minha alma clama. Clama o teu amor,
que socorre e ilumina, que não julga, aponta ou culpa, que és abraço amigo e sincero, reconforto a preencher e dar ânimo ao meu ser, hoje e sempre, graças a Deus.